Hoje eu quero estar falando com vocês, então, a respeito da mensagem do reino. Podemos afirmar que a mensagem central de Jesus era falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus assume uma variedade de interpretações, tanto para o judaísmo, tanto quanto para os pais da igreja e para os teólogos também. Geralmente, o reino de Deus se é entendido como o domínio do céu sobre a terra. Outras a entendem como uma forma de governo dos homens sobre a esfera espiritual. Também existem aqueles que alegam ser a igreja a detentora do reino e outros que afirmam que a igreja apenas faz parte desse reino. Alguns ainda dizem que o reino de Deus já se cumpriu e outros que o reino de Deus ainda há de se cumprir. Mas podemos dizer, diante dessas tantas interpretações, podemos dizer que se existe algum tipo de consenso entre a maioria, acha que o reino é, em sentido verdadeiro, tanto presente quanto futuro, e indiscutível, faltou mente aí, indiscutivelmente real. Não está aqui, é porque está separado, perdão. Indiscutivelmente real. Então, diante dessas tantas interpretações a respeito do reino, uma das certezas que nós podemos ter é que ele é presente, agora e futuro e indiscutivelmente real. Então, diante disso, veremos a seguir algumas mensagens relacionadas sobre este reino. Então, nessa noite, nós vamos ver aqui algumas mensagens relacionadas a esse reino que Cristo Jesus ele pregou. Marcos capítulo 1, vamos ler o versículo 14 e 15. Depois de não ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, credes no Evangelho. Então, a primeira mensagem que nós podemos ver a respeito desse reino de Deus, o domínio de Deus, é o Evangelho. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, mostram que Jesus pregou o Evangelho do reino. É assim que Jesus ele começou pregando o Evangelho, sobre o reino. E transmitiu aos seus discípulos, que experimentaram sinais que o confirmaram. A mensagem do Evangelho são as boas novas vinda do reino. Ou seja, o reino de Deus havia chegado e estaria entre os homens. A mensagem das boas novas trouxe esperança ao que estavam assentados sobre a escuridão. Então essa mensagem do Evangelho, que o Evangelho significa isso, boas novas, trouxe esperança aos que estavam assentados na escuridão. O próprio Jesus profetizou que esta mesma mensagem deveria ser levada até os confins do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então vir ao fim. Então Jesus ele diz, e será pregado. Então Jesus ele profetizou que esse mesmo evangelho, as boas novas, será pregado. Então virá o fim. Então Cristo comissionou os seus discípulos a levarem essa mensagem e os prometeu que o Espírito Santo os ajudaria, como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. Deixa eu ver. Marcos capítulo 16, o versículo 15 e 18. Diz assim. O versículo... Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais são de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, farão novas línguas. Ok, está aí. Então aqui Jesus ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então Jesus ele comissionou os seus discípulos a pregar sobre esse Evangelho do reino. E ainda ele disse que o Espírito Santo os ajudaria, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo em que restaure o rei de Israel?
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele disse que o Espírito Santo ajudaria os seus discípulos a levarem essa mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. Portanto, podemos observar que os apóstolos pregaram a mesma mensagem que Jesus pregava, isto é, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. Atos capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, porque os evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Então está dizendo, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Então Filipe ele estava pregando, falando a respeito do evangelho do reino de Deus. Ainda Atos capítulo 20, versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então aqui no Atos capítulo 20, versículo 25 está dizendo, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. Então aqui ele está dizendo que ele passou pregando o reino. Então assim como Jesus ele pregou o evangelho do reino, as boas novas, nós podemos ver, nós poderíamos separar aqui em diversos outros versículos bíblicos que os apóstolos também pregaram o mesmo evangelho do reino. Então há somente um evangelho. Jesus o pregou, transmitiu aos seus discípulos e deixou esse mesmo dever para a sua igreja. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo nos advertiu dos falsos profetas e a rejeitar tais ensinos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, há somente o evangelho. Mesmo que chegue um anjo aí, um profeta, ou alguém com novas visões, novas revelações, vos pregue o outro evangelho que eu já vos anunciei, que seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, Judas ainda nos impele a batalhar por esse evangelho. Judas capítulo 1, só tem o capítulo 1, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder, convertido, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue ao santo. Então nós podemos ver que, além de rejeitar o evangelho ao qual já nos foi anunciado, nós devemos batalhar por esse evangelho do reino, por essa mensagem do reino. E ainda somos instruídos a não se envergonhar deste evangelho, porque neste evangelho se manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me propõe o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro dos judeus, também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok. Então, como já foi, acho que se eu não me engano foi dito aqui, né, que existem 3 tipos de pessoas, né? Aqueles que envergonham o evangelho, aqueles que, aqueles que envergonham o evangelho, aqueles que se envergonham do evangelho e aqueles que não se envergonham do evangelho. Foi na escola dominical, né? Eu achei isso o máximo. Então, nós devemos ser esse tipo de crente, de fé. Nós não devemos se envergonhar desse evangelho, porque é esse evangelho que é a justiça de Deus. A mensagem do reino nos fala do evangelho do reino, que são as mensagens de boas novas. Jesus pregou esse evangelho, os discípulos pregaram, e nós devemos rejeitar aqueles que não estão de acordo com a Bíblia, e nós devemos batalhar por esse evangelho, e nós não devemos nos envergonhar desse evangelho, porque nela contém a justiça de Deus.